Hello, sétimo ano! Are you fine? Nas nossas últimas videoaulas, nós iniciamos a Unit 3, o capítulo 3 do nosso book. E nós começamos a trabalhar com dois modal verbs, com dois verbos modais. Em português, a gente não tem esse tipo de verbo, mas em inglês nós temos esses verbos. São verbos específicos utilizados para demonstrar determinadas situações. Por exemplo, na página 43, nós temos o verbo can, que significa poder. E esse verbo ele é utilizado para expressar determinadas situações, como eu havia falado. Por exemplo, can ele pode expressar knowledge. O que é knowledge? Conhecimento. Ele também pode expressar ability, que é habilidade. Tanto habilidades físicas quanto habilidades mentais, tá? E um outro uso do verbo can é para indicar permission, permissão. Por exemplo, vamos ler o exemplo na página 23 que o livro nos traz. He can play video game on weekends, né? Ele pode jogar videogames no final de semana. Então aí a mãe dele permitiu ele jogar os videogames somente no final de semana. Mas existem também aquelas ações que a gente não pode fazer. Por exemplo, he can't ride a bicycle by myself. I can't ride a bicycle by myself. Né? Eu não posso andar de bicicleta sozinho. Então, quando a gente pode fazer algo, a gente fala can. Quando a gente não pode, a gente vai falar can't. Tá certo? Aí na página 43 nós temos a atividade número 1 que nos diz: Look at Sophie's story. According to it, what can she do now? Né? Então vamos olhar a história de Sophie. De acordo com a história, de acordo com o texto, o que ela pode fazer agora? Aí você vai marcar a letra A, B, C ou D. Você vai escolher a alternativa correta referente àquilo que ela pode fazer. E aí entra o verbo can. Na segunda questão nós temos classify the sentence. Use P for sentence that express permission to do something and A for sentence that express ability to do something. Então, vocês vão colocar o P para aquela ação, né? Quando o verbo indica permissão, e vai usar o A quando o verbo can indicar habilidade. Por exemplo, na letra A, Sophie can read. Sophie pode ler. Aí está indicando permissão, habilidade, ability, habilidade, tá bom? Então, vocês vão analisar essas frases e vão colocar A para habilidade e P para permissão. A questão 3 não é para fazer, tá bom? Não façam a questão 3. Vamos lá para a question 4, a questão 4. Look at the pictures and write the sentence about what these people can or can't do. Então, vocês vão olhar as frases e vão completar, né, com as ações que essas pessoas podem ou não podem fazer. Por exemplo, na letra A, nós temos Sarah and Tom can dance. Eles podem? Podem sim. Podem o quê? Dançar. Então, Sarah and Tom can dance. Então, quando puder, você vai colocar o can mais o verbo que vai indicar a ação daquilo que eles podem fazer. E quando não puder fazer, você vai utilizar a palavrinha can't e o verbo daquela ação ali que eles não podem fazer. Tá certo? Na questão 4, nós temos write suggestions using the vocabulary from the box and modal verbs should or shouldn't. Então, utilizando essas palavras da caixa aí, da questão 5, vocês vão formar frases com os verbos should e shouldn't. Aí já é um outro verbo modal, não é mais o can. O verbo should, ele vai indicar aquilo que a gente deve ou não deve fazer. Aquilo que é obrigação nossa ou não,
tá? Então, should é aquilo que a gente deve fazer. O shouldn't é aquilo que a gente não deve fazer. Então, aí você vai formar frases de acordo com as imagens, utilizando o should e o shouldn't. Por exemplo, na letra A, you should recycle garbage, tá? Você deve reciclar o lixo. Então, you should, você deve. Deve o quê? Reciclar. You should recycle garbage, né? Você deve reciclar o lixo. Então aí você vai falar o que a pessoa deve ou não deve fazer. Na página 45, questão 6, nós temos look at the sentence below. Read carefully and choose the best option. Então olha as frases abaixo. Leia com cuidado, tá? E escolha a opção correta. Em cada letra, ele dá duas opções. Qual opção vai completar aí? É o should, aquilo que deve, ou shouldn't, aquilo que não deve? Então, vocês vão ler, vão ver o contexto e ver qual das duas formas verbais se encaixa corretamente aí. Tá certo? Question 7. Questão 7. Rearrange the following sentence and use should or shouldn't to complete their meaning, tá? Vocês vão reorganizar as frases utilizando should ou shouldn't, tá? Para escrever essas frases aí. Por exemplo, na letra A, nós temos people watch less TV. Então, as pessoas devem assistir menos TV. Tá? Então, devem é o should. Então, como é que ficaria a frase? People should watch less TV. People should watch less TV. Tá na mesma ordem, né, das palavras que tem lá em cima. Qual é a diferença? Que a gente está utilizando o should ou o shouldn't. Tá certo? E na questão 8, para a gente terminar, nós temos complete the sentence with should or shouldn't, tá? Vocês vão ver aí se cabe o should, aquilo que deve, ou se cabe o shouldn't, aquilo que a pessoa não deve fazer. É muito parecida com a questão 6, só que na questão 7 a gente não tem a alternativa, a opção de escolha, né? Aí você tem que ver o contexto e tem que completar as frases, tá certo? Na próxima aula nós teremos a nossa primeira live. É isso mesmo. E aí a gente vai corrigir essa activity, tirando todas as nossas dúvidas, tá bom? Então estudem direitinho, pesquisem sobre esse assunto, para que vocês consigam responder a atividade corretamente. E na próxima aula nos encontraremos. Bye, bye!